Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Federico. Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez da semana 4, no qual ela começa na página 77, tá? E dessa vez a gente vai aprender como que foi, como que era o que levou, na verdade, os portugueses a explorar o Brasil, tá? O que levou, qual que era o contexto da época no qual fez com que o Brasil se tornasse uma colônia portuguesa, né? Como é que funcionava? Como é que era a economia na época? Como é que chamava? Então isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender como que eh como que o sistema capitalista no geral, o sistema econômico, favorecia esse tipo de exploração, entre esse tipo de relação entre na busca de novas terras, vamos dizer assim, e principalmente a relação que tem entre Portugal e o Brasil naquela época, tá? Então, o tema de hoje é América Espanhola. Eu acho que, na verdade, o que ele quis dizer é América Portuguesa, porque ele está falando num contexto brasileiro, né? Mas o que ele vai falar aqui é no contexto geral, basicamente, tá? No qual fala sobre a conquistas de terras, mercantilização, conquista, a época das grandes navegações de todos os países da Europa, principalmente Espanha, na verdade Espanha, Portugal e Inglaterra, tá? Mas na verdade ele quis dizer aqui, eu acho que no contexto brasileiro seria a América portuguesa, tá? E a exploração e a circulação mundial de riquezas, tá? Caro aluno, nessa semana você irá reconhecer o sistema econômico mercantilista e de que maneira atuou sobre a América Portuguesa, no caso o Brasil. Então, na verdade, realmente era a América Portuguesa que ele quis dizer aqui. Relacionando-o com a circulação primitiva de capital na Europa. Então, gente, a gente vai aprender basicamente isso. Como que era o sistema econômico na época que o Brasil foi descoberto ou na época que o Brasil era colônia? Como é que era a relação entre Brasil e Portugal? Como é que era o contexto econômico mundial na época? Isso que a gente vai aprender, tá? Vamos lá. O mercantilismo se trata de um conjunto de práticas econômicas oriunda dos reinos absolutistas da Europa entre o século XV ao início da primeira revolução, ao início da primeira revolução industrial, no contexto das grandes navegações e da colonização da América. O mercantilismo era baseado no monopólio sobre atividades nas colônias, na balança comercial favorável, em medidas protecionistas e no metalismo. Gente, o que ele está falando aqui é que, primeiro, a gente vai estudar o que é chamado de mercantilismo, que basicamente é como que funcionava o sistema econômico na época, tá? E o que ele está falando aqui é que esse sistema econômico ele perdurou principalmente no século XV, que foi o período das grandes navegações. Mas por que que ocorriam as grandes navegações? Porque é, os países da Europa, no caso, desculpa, Portugal, Espanha e Inglaterra, por que que eles iam atrás de novas terras, né? Basicamente é a busca por metais preciosos, busca por ouro, busca por prata, tá? Que fez com que, no qual o objetivo na época é você ter um balanço comercial favorável, ou seja, você ter mais dinheiro entrando, vamos dizer assim, principalmente da exploração da colônia, do que saindo, através quando sai o dinheiro do país, você está comprando coisas de outros países. Então, basicamente, o que se baseava no sistema econômico é você receber dinheiro do que gastar com outra para comprar outras coisas, basicamente. Então as pessoas a Europa no geral eles foram atrás de novas terras, basicamente para na busca de metais preciosos, busca de minerais, principalmente ouro e prata, para explorar mesmo e você ter mais dinheiro, mais ouro, mais metais guardados para você gastar, né? Vamos dizer assim, tá?
Então vamos lá, características do mercantilismo. O que que era esse sistema econômico? A economia com base na troca de produtos agrícolas foi substituída aos poucos pela economia com base na troca de mercadorias por dinheiro, o que tornou necessário aumentar a quantidade de moedas em circulação na Europa. Então, antigamente, a primeira a forma de comércio foi a troca de mercadorias. Olha, eu te dou X quantidade de galinhas e você me dá um boi, vamos dizer assim, ou você me dá uma vaca, seja o que for, tá? Um gado, né? Ou eu te dou essa quantidade X de galinhas e você me dá comida. Ou eu te dou esta vaca ou este boi e você me dá uma quantidade X de comida ou de sementes ou, ou própria roupa, né? Então, antigamente se baseava nisso, não tinha dinheiro envolvido. Era basicamente a troca de uma quantidade de produtos que valeria determinado produto, né? Ou vice-versa, tá? Então era assim. Só que com o tempo, eles trocaram esse sistema de trocas, no qual surgiu o dinheiro, né? Que é basicamente dinheiro é basicamente um pedaço de prata e ouro na época, né? Que era um pedaço de prata e outro que valeria determinado, que tem determinado valor, que com esse valor, com essa quantidade de dinheiro, de ouro ou de prata, você compraria determinada coisa. Então não passou do sistema no qual você trocava determinado produto por outro determinado produto, pelo sistema no qual você comprava várias coisas trocadas em dinheiro, ou seja, trocadas em moedas de ouro ou prata, e essas moedas valeriam, né, teriam um valor econômico no qual com elas você poderia comprar qualquer coisa, né? Você poderia comprar o que você bem entendesse com esse dinheiro, né? Vamos dizer assim. Então o metalismo, que era uma das principais características do mercantilismo, esse metalismo, consistia no acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. Então, os países, para eles terem mais dinheiro, para eles trocar em outros produtos, para eles terem uma base monetária maior, para eles terem mais moedas, né, e com essas moedas, para com essas moedas comprar outras coisas, os países eles foram em busca de mais de ouro ou prata, para ter dinheiro, para ter moedas de cada vez mais moedas de prata ou de ouro, para você poder trocar em outros produtos, né? Então os países eles se lançaram ao mar em busca de metais preciosos, no caso ouro e prata, para abastecer a sua base monetária, tá? O governo incentivava o desenvolvimento das indústrias em seus territórios, pois exportar manufaturas rendia bons lucros. Então, nessa época, é, exportar, no caso, manufaturas, gente, é quando. Antigamente as roupas eram feitas por meio de artesanato, ou seja, as pessoas iam lá e faziam na mão mesmo determinar roupas, por exemplo, né? A manufatura é quando começou a surgir determinadas máquinas, determinados equipamentos que fez com que mais se automatizasse, vamos dizer assim, se tornasse mais prático fazer essas roupas, por exemplo. Então, começou a surgir vários equipamentos, não com esses equipamentos, que ainda era um processo muito manual, né, que exigia uma pessoa ali, mas conseguiram a produzir muito mais roupas, por exemplo, ou sapatos, seja o que for, do que o processo artesanal mesmo, de você fazer tudo na mão mesmo, né? Então isso começou a dar muito dinheiro. Você vê que os países eles viram que isso dá muito mais dinheiro do que você vender produtos agrícolas, por exemplo, né? É melhor você vender roupas, sapatos que valem um valor monetário maior, né? Roupas, sapatos, móveis, seja o que for, do que vender produtos agrícolas, porque esses produtos, no caso roupa, sapato, móveis, eles valem muito mais do que produtos agrícolas. Então os países eles começaram a incentivar essa coisa das manufaturas, ou seja, eram ainda não eram fábricas de fato,
porque era ainda um processo muito manual, mas era um espaço no qual tinham vários equipamentos e com esses equipamentos você ainda com um processo manual, mas com esses equipamentos você produzia muito mais roupas, no caso, ou sapatos, seja o que for, para vender depois, tá? E para fazer isso precisava logicamente de dinheiro e precisava cada vez mais de metais preciosos, ouro e prata, tá? Para estimular a indústria nacional e evitar a saída de moedas para outros países, o governo criava vários impostos e taxas, tentando evitar a entrada de produtos vindos do exterior. Isso era chamado de protecionismo alfandegário. Então, gente, como eu disse, a economia se baseava no acúmulo de moedas. Você ter cada vez mais moedas, no caso ouro e prata, do que o seu vizinho, ou do que os outros países, né? Então, por causa disso, eles evitavam que, vamos dizer assim, a troca de mercadorias, né, no qual você dá um X, quantidade X de dinheiro, né, para um país e o outro país dá o que você quer, dá o produto em específico, né, em troca dessa quantidade X de dinheiro. Então os países eles evitavam fazer isso para o dinheiro não sair muito do país, né? Porque quando você troca com mercadoria, você pega a mercadoria do outro país que está te dando e dá dinheiro para ele, né? Ou seja, o dinheiro que estava no seu território vai para outro país em troca da mercadoria. Então eles evitavam fazer esse tipo de troca para ter cada vez mais dinheiro em caixa, dinheiro nos países, né? Sem exportar, né? Sem fazer essas importar produtos em troca de dinheiro. Né? Eles preferiam muito mais exportar produtos para receber mais dinheiro, né, do que importar, ou seja, do que eles preferiam muito mais vender produtos para outros países do que comprar produtos, porque quando você compra, você gasta o seu dinheiro, quando você vende, você recebe dinheiro. Então eles faziam certas políticas protecionistas para evitar que você importasse produtos, ou seja, que você comprasse produto de outros países, e sim só vender, né, para ter cada vez mais dinheiro. Tá? O pacto colonial estimulava que as colônias europeias deveriam fazer comércio apenas com suas metrópoles. Eles usavam da tática de vender caro e comprar barato, inclusive no ciclo econômico do açúcar que ocorreu no Brasil colonial. Então, como eu disse, eles foram em busca de novas terras, de descobrimento de novas terras, para ver se acha mais ouro e mais prata, né? Basicamente. E a relação que tinha, por exemplo, Portugal com o Brasil, era que, primeiro, o Brasil ele não podia fazer comércio com nenhum outro país do mundo, apenas com Portugal. E essa relação se baseava no vender caro e comprar barato, ou seja, Portugal, ele comprava barato esses produtos da colônia, né, muito barato, quase de graça, os produtos vindo do Brasil, no caso, da colônia, eles compravam barato isso, seja ouro, prata, seja produtos agrícolas, pau-brasil, que a gente viu nas últimas aulas, cana-de-açúcar, né, o café, depois, né, bem depois, enfim, mas qualquer produto agrícola, eles compravam barato da colônia e vendia coisas manufaturadas, ou seja, vendia roupa, vendia sapato, vendia móveis, vendia seja equipamento, seja o que for, que são produtos de biotecnologia, tá? E vendia mais caro. Ou seja, se você quiser ter esses equipamentos, falando com o Brasil no caso, você vai ter que pagar caro. Mas para vender para mim, você tem que pagar barato. Você tem que cobrar barato. Então a relação com o colono era isso. Tá? Tinha uma hierarquia, no qual a metrópole, no caso de Portugal, ela era dona do Brasil, no caso, a colônia. Então, todos os produtos que tinham aqui, basicamente, eles pegavam quase de graça. E a troca que vendia para a colônia caro, vamos dizer assim, qualquer produtos manufaturados. Tecidos no geral, roupas, né? Especiarias, seja o que for, tá?
A intervenção do Estado na economia foi marcante, o rei absolutista determinava a quantidade de impostos e controlava o mercado, tá? Eles botavam muito imposto, tá? E tinha um controle do Estado bem grande, né? Como assim? Ou seja, o rei, ele mandava mesmo e desmandava dentro do país, tá? A balança comercial favorável consistia no esforço do país para exportar mais do que importar. Assim, mais moedas entrariam do que sairiam, favorecendo a situação financeira do país. Foi o que eu acabei de falar lá em cima, né? Eles se baseavam, eles qual que é? Para eles lucrar mais, para eles ter mais moedas, para eles ter mais ouro, né? Eles precisavam mais vender produtos, né? Ou seja, quando você vende produtos, o que você está fazendo? Você está vendendo determinado produto em troca de dinheiro, né? Então você vai acumulando cada vez mais dinheiro. Então eles precisavam exportar, mas eles evitavam importar. Ou seja, eles evitavam comprar produtos de outros países, porque quando você compra produto, você compra um determinado produto e dá um dinheiro em troca. Ou seja, o dinheiro está saindo da sua mão para a mão da outra pessoa, né? Então eles queriam mais exportar produtos do que importar. Ou seja, eles queriam mais que produtos deles sejam vendidos do que eles comprar produtos de outros países, né? E isso é a relação com a colônia é muito disso também, tá? As colônias de exploração desempenhavam um grande papel nessa época, pois a riqueza de um país na Europa estava diretamente ligada à quantidade de colônias que ela possuía para a exploração. Então, como a colônia basicamente era um território no qual a metrópole, no caso de Portugal, aqui no nosso caso, era dona praticamente, né? A relação que a colônia tinha só tinha com Portugal e era uma relação hierárquica, né? Uma relação desigual, no qual a colônia, a metrópole comprava tudo barato do Brasil ou quase de graça, em troca de Portugal vender produtos caríssimos, vamos dizer assim. Então, todos os países buscavam cada vez mais terras para ter cada vez mais ouro, para ter cada vez mais moeda, para encontrar ouro, para encontrar moeda. Moeda não, para encontrar ouro e prata para ter o dinheiro na época era o ouro e era a prata. Então eles queriam cada vez mais ter ouro e ter prata, ter mais dinheiro, né? Então a relação com as colônias era essa. Quanto mais rico era um país, mais colônias ele vai ter, porque mais ouro e mais prata ele vai ter, né? E mais produtos eles vão conseguir vender, né? Mais vender do que comprar, tá? Foi adotado pelas nações europeias durante o período das grandes navegações e da montagem do sistema colonial no continente americano. Por conta disso, muitas das práticas mercantilistas foram aplicadas pelos portugueses durante o período da colonização do Brasil, né? Então isso, né, essa questão do mercantilismo foi adotado pelos europeus no período das grandes navegações, tá? E principalmente no Brasil não tá de fora disso, tá? Brasil e Portugal, no caso. É importante considerar que o mercantilismo adotou características distintas de acordo com a realidade e a necessidade de cada país europeu. Então, cada país era de um jeito, né? Alguns exemplos clássicos de estados nacionais modernos foram a Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Então, os principais países que se destacavam na época por ter muitas colônias era a Inglaterra, a França. A Inglaterra colonizou onde é hoje os Estados Unidos, né? E Canadá também, parte do Canadá, tá? A França também colonizou os Estados Unidos, parte dos Estados Unidos e parte do Canadá também, tá? Além da Guiana, né? Que até hoje é francesa. A Espanha colonizou, tem um mapa lá embaixo, eu vou mostrar para vocês. Toda, praticamente, a América Central, parte da América do Norte, onde fica o México, América Central, tanto a continental quanto a América. Aqui na América Central tem várias ilhas, né? Então eles controlaram tudo lá. E parte da América do Sul, basicamente toda a América do Sul tirando o Brasil, né?
Você vê Venezuela, Bolívia, Chile, Argentina, todos, Uruguai, todos os países falam espanhol, porque eram colonizados, foram colonizados por espanhóis, né? Menos o Brasil. O Brasil que era o único aí, que era bem grande, aliás, né? Mas é que era chamada América Portuguesa. E logicamente Portugal, que além do Brasil, teve colônias na África, se não me engano Moçambique, posso estar errado, enfim, e chegou até na China, tá? Pra você ter uma ideia, Portugal teve uma base, né, chama Macau, a cidade onde eles fundaram essa cidade, e tá até na China os portugueses já chegaram, tá? Então, Inglaterra, e teve Holanda também, que também colonizou muitos países, enfim, que surgiram com um poder centralizado na figura do rei. Junto do rei, surgiu todo o aparato burocrático responsável pela administração em questões políticas, sociais e econômicas da nação. Então o rei, ele cuidava de tudo, tá? O surgimento dos Estados modernos apoiou-se diretamente no poder da burguesia na luta para pôr fim aos privilégios de parte da nobreza feudal. O apoio da burguesia permitiu que essa classe investisse no desenvolvimento comercial e manufatureiro. Esse processo de desenvolvimento do comércio e da manufatura, embrião da indústria, manufatura é aquela coisa, igual eu falei, é um processo que não é artesanal, você não faz totalmente à mão, mas é um processo que você utiliza determinados equipamentos para facilitar o processo, né? Não é totalmente artesanal. Você usa equipamentos, máquinas, mas também não é totalmente automatizado. A máquina não faz sozinha, né? É um processo totalmente industrial. Ainda tem uma pessoa ali, né? Que depende da pessoa, mas ela tem equipamentos que facilitam esse processo, tá? Apoiou-se também na intensa exploração colonial que aconteceu no continente americano. Por fim, o Estado moderno que surgiu nesse período, com o poder centralizado no rei, assumiu o controle de questões relativas à economia, como forma de garantir seus interesses e resolver através entraves que impediam o fortalecimento do poder real. Foi nesse contexto de forte intervenção do Estado na economia, de expansão do comércio mediante a exploração colonial e de crescimento das manufaturas, que se consolidou uma série de práticas econômicas que recebeu o nome de mercantilismo. Como essas práticas econômicas são consideradas embrionárias ao capitalismo. Alguns historiadores chamam de mercantilismo de capitalismo comercial. Então, como eu disse, o mercantilismo era o sistema econômico que eu acabei de falar de vocês, que perdurava durante esse período das grandes navegações. Nesse período de 1500, século XV, século XVI um pouco. Perdurou, a época colonial perdurou até o século XIX, né? Mas que teve bastante força, principalmente no século XV, tá? Então aqui tem umas atividades, vamos ver se a gente consegue fazer junto aí, tá? Atividade 1. Quais áreas estão representadas no mapa? Quais países essas áreas estavam submetidas? Então vamos lá. Primeira pergunta, tem várias perguntas aqui, né? Quais áreas estão representadas no mapa? Vocês podem falar para mim? Isso daqui, gente, é o que a gente chama de América. Eu trouxe umas imagens aqui para vocês. Aqui, gente, aqui estão os continentes. Ó, só vocês verem na legenda. Esse laranja aqui é o que chamamos de América. O roxo é a Europa. Esse amarelo é a Ásia, a África e Oceania. Então toda essa área aqui, essa região do mundo, se chama América. Ela vai ser dividida em três partes. Fala para vocês aqui, ó. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. O Brasil fica aqui, na América do Sul, tá? Então, isso tudo é América, e a América ela vai dividir em três partes: América do Norte, Central e do Sul. Também existe outro nome, aqui, ó. Existe também o que chamamos de América Anglo-Saxônica, que é Estados Unidos e Canadá. Por que se chama esse nome? Porque eles falam inglês, eles foram colonizados por ingleses, certo? Então, por causa disso, é chamado de América Anglo-Saxônica. E essa parte amarelo aqui, que em geral são países que falam
português, que no caso é o Brasil, ou espanhol, tá? Ou seja, que são países que foram colonizados por Espanha, em geral, né? Por Espanha e Portugal, que tem o nome de América Latina, porque o português e o espanhol, eles vêm do latim, tá? Eles têm a origem da língua do latim, então são chamados línguas latinas, certo? Então, a América Latina, que começa no México, América Central, os diversos países que tem aqui, aí vem Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, por aí vai, Bolívia, Venezuela, né, tudo fala espanhol, e o Brasil que fala português, tá certo? Então, quais áreas estão representadas no mapa? Vocês podem falar para mim aquelas áreas lá, tá? Mas no geral, fala para mim a divisão mais regional mesmo. Eu quero a América. Quais as Américas? Tá? Fala para mim aí. Quais países essas áreas estavam submetidas? A quais países essas áreas estavam submetidas? Então vamos ver aqui. Vamos interpretar o mapa. América do Norte. América do Norte, tá? América do Norte, na verdade, ele engloba o México também, tá? Mas aqui seria a América anglo-saxônica, né? Mas pode colocar aqui como América do Norte, tá? Parte da América do Norte vai ter essas cores aqui, vermelho e azul. O que que era? São áreas que eram controladas por vermelho e azul. Vai falar para mim. No caso, qual que tá aqui? Você vai ver na legenda. Vai falar para mim. Toda essa área amarelo que abrange a parte da América do Norte, porque México faz parte da América do Norte, a América Central e parte da América do Sul, né? Ou, ou falando com outras palavras, uma grande parte da América Latina, falam em espanhol, vão ter a cor amarela. Esses países foram colonizados por qual país? Vamos ver aqui para mim. Por quais países europeus? Né? E essa área em verde aqui, que está na América do Sul, que corresponde à área onde se encontra o Brasil, tá em verde aqui. Ele foi colonizado por qual país? Vai ver na legenda aqui, certo? E na dica aqui ele fala aqui para lembrar da divisão com a América do Norte, Central e do Sul. Então, caso você queira ver isso, é só você voltar o vídeo um pouquinho que você vai conseguir prestar atenção no que eu estou falando. Você vai ver o que é a América do Norte, Central e do Sul e vai conseguir localizar aqui e dividir, tá? Localizem o Brasil, né? O Brasil está aqui, certo? Brasil, onde a gente vive. Qual país o colonizou? Eu cansei de falar no texto, vocês já viram aqui na legenda. Então, vocês falar para mim, que país o colonizou? Quem eram os povos representados pela cor cinza no mapa? E isso é importante. Ó, cinza. Tá escrito aqui, povos, tá em espanhol, tá? Pueblos originários. Na verdade, pueblos originários, né? É povos originários. Isso tá dentro da matéria que a gente viu na semana 2, se não me engano. Sobre índios, tá? Então, tudo isso que tá em cinza aqui são povos que já estavam aqui antes mesmo, né? Na verdade, toda a América era ocupada, tá? Mas nessa época aqui ainda não era, né? Então, nessa época aqui, toda essa área em cinza ainda não tinha sido colonizada. Por isso só tinha povos originários, ou seja, índios, tá? Então você vai falar para mim, tá? Então vamos lá, atividade 3. O que foi o Pacto Colonial? Como você imagina que ocorreu os fluxos econômicos entre as colônias e as metrópoles? Isso aqui, gente, vocês vão encontrar nessa parte aqui, ó. Isso aqui, ó. As colônias de exploração desempenhavam um grande papel nessa época, pois a riqueza de um país da Europa estava diretamente ligada à quantidade de colônias que ela possuía de exploração. Ah, aqui, ó, tá aqui, desculpa. Pacto colonial, aqui, gente, ó. Pacto colonial. Estipulava que as colônias europeias deveriam fazer comércio apenas com suas metrópoles, e por aí vai, tá? Então, o pacto colonial tá aqui, nesse ponto aqui. Eu tinha olhado errado, tá? Se vocês quiserem complementar com isso daqui, também pode, tá? Mas pacto colonial tá no texto aqui, só vocês lerem e escreverem para mim, tá?
Então vamos lá. Atividade 4. O que existia nas colônias que poderiam ser de interesse na metrópole? O que será que poderia existir nas metrópoles que não havia nas colônias? Gente, vê essa foto aqui pra mim, né? É o que tá baseando. Para responder a questão 3, 4 e 5, é pra olhar essa foto aqui. O que tinha na colônia? O que que as metrópoles, no caso Portugal, Espanha, buscava nas colônias? O que que é isso daqui? Tá? É aquela questão da moeda que eu tinha falado para vocês. A busca por minérios, certo? Vocês vão falar para mim aí, certo? Aqui está uma plantação de cana-de-açúcar, produtos agrícolas, também tinha, também era importante, tá? Mas principalmente isso aqui. Vocês vão responder para mim aí, tá? Descreva cada uma das imagens considerando a atividade econômica e a forma de trabalho destacada, tá? Essa imagem aqui eu não estou conseguindo ver o que que é, tá? Mas vamos basear nessas duas imagens aqui. Uma é a exploração de minérios, certo? E outra cana-de-açúcar, se não me engano, aqui, tá? A mão de obra utilizada na época era a mão de obra escrava, mão de obra que os povos, que as metrópoles, no caso Portugal, Espanha, quem mandava na época, eles traziam forçadamente da África povos africanos para serem escravizados aqui, tá? Não só no Brasil, como em toda a América no geral. Então a mão de obra no geral era escrava, vindas principalmente da África, tá? Povos africanos que sem quiser, né, sem querer, forçadamente, eles eram trazidos para cá, certo? Então é isso, gente. Vocês tentam fazer para mim aí, respondam para mim, tá? Qualquer coisa, eu estou no chat, tá? Ou na nossa plataforma lá, tá beleza? Até mais, até a próxima aula.